Voltamos. Então, vamos analisar agora, de um jeito mais amplo, né, o limite, né, técnico aqui da eletrodinâmica clássica. Então, vamos voltar lá para o nosso resultado. A gente já viu que dá pau num problema específico, né? Vamos ver que, na verdade, dá pau em qualquer circunstância, em qualquer problema envolvendo o campo eletromagnético, dentro de certa circunstância. Vamos ver qual é essa. Então, digamos que você tem aqui força de Lorentz, né? Aqui está o Abraham Lorentz, né? Tá aqui, beleza. Qual a ideia, né? É tipo aquela brincadeira que a gente fez na outra vez, substituir aqui no A ponto, substituir o A nessa própria equação. Então, botei aqui dentro esse cara. Então, aqui você derivou E ponto, derivou aqui A, derivou aqui B ponto. Beleza. Só que vamos... Deixa eu botar aqui. Só que vamos escolher um caso onde, no instante que eu estou olhando, a velocidade a partícula tem uma velocidade v, instantânea, né? E existe um referencial inercial, que ela tem velocidade v por algum referencial inercial. E existe um outro referencial inercial que se move para o primeiro inercial com velocidade v, a mesma velocidade v que essa partícula tem nesse instante. Então, para esse outro inercial, a partícula está parada. Então, vamos usar esse daí, né? Eu quero dizer assim, eu escolho um referencial inercial onde naquele instante de tempo a partícula está parada. Então, eu vou pegar v igual a zero. Aham, sei. Então, eu joguei onde tem velocidade, eu joguei zero. Isso só vale naquele instante, mas eu quero comparar. Esse referencial sempre existe, ele chama comóvel, né? Então, mas eu quero comparar nele, fica mais fácil a análise. Então, aqui seria a nossa brincadeira. Aí tem aquela questão, né? Eu estou desprezando o termo, né? O resto lá. De certa forma, eu estou assumindo que esse termo daqui é pequeno, essa força, né? Ou essa aceleração, né? Tem aceleração. Esse termo daqui é pequeno com relação a esse. Vamos comparar. Então, aqui você tem ainda, antes, né? Aqui ainda tem uma aceleração. Então, no lugar dessa aceleração daqui, eu vou substituir esse cara tudo aqui de novo. Só que quando botar aqui, esse termo, quando substituir aqui dentro, vai ficar um R0 e o outro R0 quadrado, que eu já joguei fora. Então aqui simplesmente eu vou botar o Q sobre M é, aqui, nesse termo aqui. Então Q sobre M é, isso. Agora vamos começar a mexer. Então a ideia, vamos dizer que esse cara é pequeno com relação a esse. Vamos ver qual a conclusão. Então aqui eu só separei esse primeiro termo. Se o seu campo eletromagnético externo ele é, digamos, uma onda eletromagnética, esse tipo, um é 0% de ômega t, alguma coisa. Então, quando você derivar, ele vai ser tipo um E de novo, sendo cosseno, e vai ser um ômega. Né? Esse aqui vai ser tipo um ômega, e o E de novo. E esse Q sobre M eu deixei separado para comparar aqui. Né? Então, aqui Q sobre M é, Q sobre M é. Então, esse cara ser pequeno com relação a isso, é esse cara daqui ser pequeno, bem menor que 1. Outra coisa que você vai ter que ter, porque tem o magnético aqui, né? Então vamos comparar isso aqui. Isso daqui tudo, isso vezes isso, tem que ser pequeno com relação a isso. Né? Vamos ver o que é isso daqui primeiro. Esses dois aqui, isso com isso. Ó, Q sobre M, deixei aqui. Aqui tem outro Q sobre M, R0 e o C, E vezes B. Se é uma onda eletromagnética, você pode, na verdade, você pode aqui comparar direto. Mas no caso de uma onda eletromagnética, o B é tipo E sobre C. Então aqui fica E quadrado, C quadrado. Então agora vamos comparar. Vamos primeiro comparar isso com isso. Então você pode jogar tudo isso aqui fora, cortar, esse cara aqui ser pequeno. Quando você compara, digamos, esse com esse, ou isso com esse, né? Vamos comparar esse aqui, né? Então tiro Q sobre M, tiro E. Então QR0 sobre MC, B tem que ser pequeno. E também, né, o QR0 sobre MC quadrado, E tem que ser pequeno. Então essas são as condições. Né? Então, comparando, vamos pegar esse primeiro aqui, o R0 ômega sobre C. Então, R0 ômega sobre C, bem menor que 1. Então, eu joguei C para cá, ômega para cá. Vamos comparar esses dois. Estou dizendo que isso aqui é uma escala de comprimento, que vem da eletrodinâmica clássica, esse raio clássico do elétron. Esse aqui é uma escala de comprimento também. O que é essa escala? C sobre ômega, lembra? Ele é da ordem do comprimento de onda da partícula. Né? Porque C é ômega sobre K. Né?
Então corta aqui, fica 1 sobre K. K é 2π sobre lambda. Então aqui é lambda sobre 2π. Então fora o 2π, esse R0 é bem menor que o comprimento de onda. Então esse aqui é um jeito de você comparar. Então onde está o limite? Repara que aqui tem uma situação mais física, porque antes eu ficava falando assim, esse termo de Abraham-Lorentz é pequeno, porque tem um parâmetro R0 que eu estou dizendo pequeno. Mas agora assim, em termos... Lá, o oscilador, a gente comparou, no outro problema a gente conseguiu no outro vídeo, comparou o oscilador, entendeu mais ou menos, e aqui também, né? Então se mas aí eu quero tratar só eletromagnetismo, né? Por isso que eu estou botando força de Lorentz. Então aqui é só cargas e campos, campo eletromagnético e cargas. Então nesse contexto, quem faz força externa na partícula carregada é um campo eletromagnético. Então o que significa esse termo de Abraham-Lorentz ser pequeno? Se esse campo eletromagnético é uma onda eletromagnética, significa que o comprimento dessa onda é muito maior do que o R0. Lembrando que o R0 é 10 a 10 a menos 15. Então é bem pequeno. Agora aquela segunda que compara B e E, eles não são essas condições aqui. Deixa eu até... Só se eu voltar o slide e comparar, dá certinho. Isso daqui e isso daqui. E aqui tem um jeito legal de escrever. Repara, bota, digamos assim, multiplica e divide por R0. Aqui vai ficar R0 quadrado. Aqui R0 é Q quadrado, então vou cortar um Q, ficou um Q. Divide por, aqui 4πy0, MC quadrado. Então vai ficar um MC, aí vai ficar um C aqui embaixo. Q, 4πy0, R0 quadrado. Aqui é mais legal ainda, porque como aqui tem um C a mais, esse C corta. Então ficou assim. Então aqui é mais fácil entender. Para do jeito que eu escrevi, estimando, né? É como se fosse o quê? É um campo elétrico de uma carga pontual, quando você está o quê? A uma distância R0 dela. Então essa carga tem raio menor do que R0. Você chegou em R0 e ainda não chegou na carga. Então você está chegando num raio muito pequenininho. E o campo magnético tem um C a mais, né? Por causa da dimensão aqui do campo magnético. O campo magnético é tipo da ordem de A sobre C. Então aqui fica bem claro que tudo, na verdade, de certa forma, se resume a comparar a sua escala de interesse, né, a escala que é importante para você no seu problema, que é o comprimento de onda, por exemplo, com, ou digamos aqui, o campo elétrico criado lá, digamos, o tamanho aqui da partícula, né, onde eu começo a criar esse campo elétrico de carga pontual, é comparar essas escalas com o R0. Né. Então tudo tem que ser menor, bem menor do que R0. Então quando você está nesse tipo de situação, você tem uma escala que interessa para você, chama de x grande aqui. Se isso é maior do que R0, tá beleza. Né? Então aquela situação de substituir Larmor substituir a força no Larmor, fazer aquele tá ok, né? Porque realmente esse termo é bem menor que o outro. Então funciona, as previsões são boas. Né? Você tá, vamos dizer assim, você está no regime mais ou menos, não, se for bem maior do que isso, né? Mas ok, a priori aqui o eletrodinâmica não é problemática, né? Ela pode não se realizar, né, para escalas pequenas, mesmo ainda maiores do que R0, mas os resultados são, digamos, ainda estão, digamos, no intuitivo, é o que você espera que aconteça. Né? Que R0 é 10 a menos 15 metros. Ainda está naquela situação que você fala assim, mecânica, física clássica é mais simples, os resultados eu entendo e em quântico não. A questão é que sim, os efeitos quânticos surgem antes. Né? Na verdade aqui não tem essa discussão em termos práticos, né? Porque eu quero dizer assim, antes de você chegar nisso, você já tem que substituir tudo isso por uma eletrodinâmica quântica. Essa é a situação. Mas ok, vamos descartar a parte quântica lá. Então vamos imaginar Então eu falei que nessa situação, o Abraham-Lorentz é pequeno, você dá para lidar, igual a gente lidou no outro vídeo. Mas eu não expliquei assim, e se não for? Qual o problema? Porque eu faço tanta questão, né, do Abraham-Lorentz ser pequeno. Qual seria o problema? Primeiro, aqui já tem uma situação ali clara. Para o Abraham-Lorentz ser grande ou da ordem ali, você tem que chegar numa escala, a escala típica do seu problema tem que ser da ordem do R0. Mas você já sabe que antes de chegar nisso, não funciona. Né? Já viu que o átomo é que seria instável. Você tem efeitos quânticos antes, você tem outras escalas. Né? Tem o RB, o raio de Bohr, que é bem maior do que 10 a menos 10, esse aqui é 10 a menos 15.
tem o complemento de Compton, né, que é 10 a menos 13, né, que ainda é 100 vezes maior do que esse daqui, já são efeitos quânticos e relativísticos. Né? Mas, ok, vamos fingir que mecânica quântica não existe. E qual seria a questão? Mesmo assim, quer dizer, ainda é problemático. Porque se você pega e assume que o Abraham Lorentz é, digamos, o termo dominante, então é ele mais o evento mais força externa. E essa força externa é pequena em relação a ele, então basicamente a equação seria isso, né? Eu estou descartando a força externa. Essa equação é trivial de derivado do cara é igual a ele mesmo vezes um número. Então isso aqui é exponencial desse número aqui. Né? Aqui t igual a zero, constante de integração. Beleza. Então a conclusão é que a sua partícula começa a acelerar. Né? Então ela tem, em t igual a zero, se ela tem uma aceleração não nula, né, ela irá se autoacelerar indefinidamente. Né? Isso aqui faz sentido, né? Você pode pensar, talvez, como ele vai acelerar, ele vai ganhar velocidade. Né? A gente não está discutindo nada de relatividade, mas você sabe que a teoria é relativística, para falar, talvez os efeitos relativísticos vão segurar, acabar com isso. Né? Não. Mas a partícula, a velocidade dela nunca passa da velocidade da luz. Né? Isso aqui faz. Essa autoaceleração, ela tem uma assintótica, né? Quando a sua velocidade vai chegando perto da velocidade da luz. Né? Então a velocidade para de variar. Né? Beleza? Então, que assim, ele não resolve. O problema realmente é a partícula começa a se autoacelerar. Né? Então você tem um resultado claramente absurdo fisicamente. Né? Seria você... Aqui vamos pegar, até fazer o exemplo concreto. Né? A partícula, você mexendo na partícula, começa a andar e começa a andar sozinha. Né? Essa é a... Né? Começa a correr. Né? Por ela mesma. Ela se fornecer energia para ela. E a questão também se pergunta de onde vem essa energia. Vamos responder isso no final. Então aqui você tem um oscilador, ou dois exemplos. O primeiro oscilador. Vamos supor que você está exatamente aquele regime contrário. Né? A gente discutiu aquele modelinho do oscilador no vídeo passado. Para o Abraham Lorentz ser pequeno, esse cara aqui ser pequeno. Vamos pegar o contrário. Na verdade, o Abraham Lorentz é grande com relação à força elástica. Então, que seria... Aqui agora, então, eu não posso fazer aquela aproximação de substituir ela nele aqui. Né? Eu tenho que usar a equação exata. Aqui é x 3 pontos, o A ponto. Agora eu estou assumindo que esse cara é grande com relação a esse. Então eu vou jogar, de certa forma, depois de um tempo, depois aqui na frente, eu vou jogar esse termo fora. Essa equação continua sendo de oscilador, ainda vou escrever exata aqui, só para ficar bonitinho. Isso aqui vira uma equação cúbica, né? Então é pior para resolver. Mas se esse termo aqui é grandão, eu vou jogar basicamente fora o ômega zero quadrado. Estou assumindo que o ômega zero ele é pequeno aqui com relação a esse R0, ou esse termo daqui. Né? Então aqui pode botar o ρ em evidência, tem um ρ quadrado, ficou assim. Então uma raiz aqui fica fácil nessa aproximação. Dá para resolver, né? O problema acontece de qualquer jeito. Eu só estou fazendo essa... Mas assumindo isso, né? Eu só estou fazendo essa passagem aqui para cá, se jogando fora, para ficar mais fácil, para achar o resultado. Então o ρ é menos IC sobre R0. Então quando você volta aqui, menos I com I ficou mais, aí ficou exponencial CT sobre R0. Né? A exponencial que a gente viu lá, né? que é quando você joga esse cara fora, virar ponto igual a constante A. Né? Então a solução dá isso. Repara que, qual a diferença desse para o outro regime? No outro regime, quando esse cara é pequeno, você podia substituir aqui, claro que a equação é essa ainda, mas aí as raízes que interessam são as outras. Né? Porque essa equação projeta tem 3 raízes. Por que as outras? Porque aí ele teria o limite R0 a 0. Para que essa raiz não tem limite R0 a 0. Não é que essa raiz não existe no outro problema, mas ela não é, digamos, a física. No outro problema, quando eu digo que esse cara é pequeno com relação a esse, eu quero dizer que eu posso tomar na minha solução R0 igual a 0 e virar um oscilador normal. Então, na verdade, essa equação cúbica seriam as outras duas soluções que tem mais ou menos, ou, tipo Bhaskara aqui, né? A equação quadrática, né? Seria o ρ mais ou menos, que seria o que aqui acho que tem um sinal errado aqui, sei lá. Seria o ρ, aqui o I ômega t, mais ou menos ômega t. Acho que aqui está errado esse sinal. Deixa eu ver. Sim, aqui está errado. Aqui é mais.
aqui é mais. Não tem problema com a questão porque eu joguei ele fora, mas aqui tá errado. Aqui é mais, aqui é mais. Se eu jogar esse cara fora, seria ρ igual a mais ou menos ômega zero. Então, mas então assim, quando esse cara é pequeno, você tem aquelas raízes que são do seu interesse, né? Então, quando você leva em conta esse cara, como tem um pequeno, você pode fazer o truque de substituir aqui no x 3 pontos, né? O derivado de x 2 pontos, derivado de x 2 pontos seria o x, então aqui fica x ponto. Né? Aqui ficaria, aqui a diferença, esse aqui é x ponto, quando você faz isso, aqui vai cair, aqui tem um menos, vai ficar menos i, e aqui o menos i, o R0 sobre c. Né? Então, ele quer dizer assim, mais ou menos nessa situação, você ia ficar, aqui é trocar o sinal, né? Por isso que lá tem o sinal de menos. Né? A diferença é que aqui, quando você usar a primeira derivada, você faz isso, né? Aqui vai cair um i ρ, aqui vai ficar menos i ρ. Quando você aplica 3 derivadas, ele vai cair um i ρ quadrado a mais. Então esse i ao quadrado vai ficar menos 1, aí vai trocar o sinal, né? Por isso que troca o sinal aqui. Esse é só para ter uma ideia da conta, mas a situação é essa. Esse outro exemplo aqui eu achei legal. É um problema do Griffiths, esse problema aqui. Então ficou claro ali no oscilador, que o oscilador ele não vai oscilar, ele vai explodir ali, se você está naquela situação, né? Onde sua frequência, essa condição daqui, né, R0 ômega 0 sobre C, esse número é grande com relação a 1. Então, bora. Aí agora o outro caso, supõe, deixa eu ver se eu estou cortar aqui. Acho que eu vou fazer vamos fazer uma pausa aqui. Eu começo o segundo caso e vai até o final. Beleza? Falou!